Ageu, capítulo 2, versículos 20 a 23. Nós gastaremos aqui talvez uma meia hora, um pouquinho mais, não muito mais do que isso, certamente que não, nessa noite. Pensando na última exposição de Ageu, então, já tive o privilégio de expor 3 vezes o livro de Ageu, e hoje é a 4ª vez, concluindo este livro. Está escrito assim, em Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23. Todos encontraram? Todos? Já? Ótimo. Se você não encontrou ainda, está lá no finalzinho do Antigo Testamento, vai lá, perto do livro de Zacarias. Antes de Zacarias. Depois de Sofonias. São os profetas menores, né? No Antigo Testamento. Está escrito assim em Ageu, então, capítulo 2, versículo 20 a 23. Veio a palavra do Senhor, 2ª vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, : Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus caros, o que essa passagem está querendo falar? Nós vamos tentar entender isso. Vamos procurar estudar essa passagem, entender do que ela está falando e vamos entender o que ela representava para as pessoas do seu tempo, quando eles entenderam estas coisas como fatos, né? Isso aqui são fatos, nós estamos lendo fatos que aconteceram em aproximadamente 520 antes de Cristo. Isso tem sua importância e, ao final, vamos ver o que essa palavra pode trazer para nós, como ela pode ser aplicada para nós, como uma palavra do Antigo Testamento, nesse contexto, pode trazer ensinos para nós, né, nos dias atuais. Então eu preciso primeiro lhe contextualizar. O livro de Ageu, narrado provavelmente entre os meses, executado provavelmente entre os meses de agosto a dezembro de 520 a.C., o livro de Ageu está dividido em 4 profecias diferentes. A primeira profecia está lá no comecinho, capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 11, e fala do que Deus estava achando da forma do povo viver. O povo era povo de Deus, o povo era povo que havia voltado do cativeiro de Babilônia, não era pouco. Era um cativeiro de 70 anos, uma geração inteira ficou lá. E quando Deus restaura esse povo de volta a Jerusalém, Deus quer conversar com eles, porque quer lhes mostrar, e lhe mostra, na verdade, através do profeta Ageu, o que é que ele esperava do seu povo. Será que Deus espera alguma coisa do seu povo? Alguns acham que não, mas Ageu diz que sim. O que é que Deus esperava? Deus esperava que o povo completasse o templo. Sabe uma coisa que Deus esperava, que tem muita aplicação com os nossos dias? Que o povo não fosse indiferente. Que o povo não fosse indiferente para com ele. Porque ser indiferente para com a obra cristã era ser indiferente para com ele. Logo com ele, o restaurador do seu povo, a sua terra, a sua vida, a sua honra. Pois é. Então, Deus realmente estava, sim, insatisfeito. Nem todos gostam de ouvir uma coisa assim. Deus, não, qualquer pessoa pode estar insatisfeita comigo, mas não, Deus não. Mas Deus dizia assim, eu estou vendo
E eu vou mostrar para vocês por que é e como é que eu estou insatisfeito. Dê uma olhada para a vida de vocês. Vocês plantam, colhem alguma coisa? Colhem nada. Quando colhem, o que sobra? Vocês trabalham e morrem de trabalhar para, ao final, colocar tudo como se fosse num saquitel, diz a palavra lá, como se fosse um alforge, como se fosse alguma coisa para guardar dinheiro. Olha, está furado. Já pensou? Trabalhar, economizar, se desgastar, guardar. Não encontrar o que guardou, porque sumiu. Então Deus diz, quem é que dá todas as coisas? Se vocês não têm, é porque eu não quis dar. E não dou, porque tem uma relação conosco aí que não está bem. Dá para entender? É isso que Ageu fala. Deu para entender? Sim e não. Sim e não. O que é que deu para entender? É que em determinado dia o povo voltou ao templo. Aquele mesmo povo que construía suas casas, que as suas casas estavam em primeiro lugar, aí entenderam a sua mensagem. Voltaram. Foi todo o povo? Foi aqueles a quem o Espírito convenceu. Diz a palavra de Deus no texto. O Espírito levantou este povo. É bonita a primeira profecia. Eu acho magnífica, eu uso muito, penso muito, muito contextualizada com os nossos dias, de capitalismo e outras coisas assim. A segunda profecia é outra coisa. A segunda profecia é que, então eles começam a refazer o templo, mas que templo é o que eles estão refazendo? Não é o templo salomônico, das melhores pedras de Jabes, das construções de perfeições magníficas, em que todos trabalhavam e nem se ouvia som de tão perfeitinho que era. Imagine você, uma construção, todo mundo bate, grita e martelo e tal, mas o templo foi construído num silêncio, tudo encaixado, uma coisa assim, uma coisa não comum, certamente que não. E o templo não era alguma coisa comum, o templo era uma maravilha. Tudo bem, só que aquele templo foi queimado, justamente quando o povo foi levado escravo por Nabucodonosor. Então agora, quando o povo volta 70 anos depois, eles precisam reconstruir o templo. Mas aquele povo que vai reconstruir o templo agora não é o mesmo povo rico de antes, é um povo pobre. E precisa reconstruir no braço, na coragem, na esperança, em meio aos inimigos, porque Sambalá, Tobias, Gesem, Tatenai, um outro rei perigosíssimo, o tempo inteiro dizendo, não vão construir, não vamos deixar vocês construir. Vocês não conseguem. Vocês são um pequeno povo. Vocês vão construir o templo. E então diz a palavra de Deus que em meio à reconstrução do templo, começa a se ouvir um choro, uma tristeza, uma angústia, um chorinho, assim, um soluçar. E sabe quem é que está chorando? Os mais velhos, os experientes. Sabe quem? Os que viram o templo na glória anterior. E eles diziam, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos construindo? Nós não construímos mais aquele templo, isso aqui chega a ser até vergonhoso para nós. Nós vamos construir uma cabana aqui, é isso? Nós vamos construir o que com a nossa força, com os nossos medos, porque o povo havia ficado 14 anos com o templo parado, com o mato crescendo, ainda com um pouco daquele preto das chamas, das cinzas nas paredes. Agora eles voltaram para trabalhar, mas o que é que eles viam? Muito pouco. Viam a sua incapacidade, as dificuldades, e então os mais idosos começaram a chorar. E eis que Deus levanta novamente Ageu para dizer, é choro. Vou lhes dizer uma coisa, aquilo que seus olhos, neste momento, não conseguem contemplar, é a glória de Deus. O segundo templo terá mais glória do que o primeiro. Ah, meu irmão, Deus deveria estar falando para algum tempo, para algum lugar, para algum dos seus planos ainda não conhecidos, não é verdade? Deus estava, sim, falando para alguns dos seus planos não conhecidos. Deus estava falando para o seu filho, porque aquele templo um dia seria o lugar aonde o seu filho pisaria entre os doutores para ensinar aos 12 anos. E depois para abrir o livro da lei, vendo Isaías, dizendo, chegou a hora. Tudo aquilo que os profetas anunciaram se cumpre agora. É glória ou não é? Onde está a glória? Está nas paredes bem feitas? Ou está no seu Filho, que é o resplandecer da glória do Pai?
O segundo tempo foi muito melhor que o primeiro, só que não teve, obviamente, a mesma beleza estética, mas comportou como uma manjedoura comporta um bebê que pode ser o Rei dos Reis. Pois bem, essa é a segunda profecia. Não dá para ver o invisível? Veja pela fé. O invisível dos cristãos sempre foi visto por fé. E vem a terceira profecia. A terceira profecia fala de atitudes. Deus valoriza atitudes verdadeiras. E as atitudes verdadeiras são, aqui, julgadas no capítulo 2, os versículos 10 a 19, três coisas são julgadas. O profeta começa a expressar o juízo de Deus. Deus passa a avaliar as atitudes. E Deus julga três coisas na terceira profecia. Julga o coração, julga o serviço e julga as atitudes. Ou seja, Deus se importa sim em como nós adoramos. Deus se importa sim em como nós cantamos. Deus se importa sim em como nós oramos. Deus se importa sim em como nós compreendemos os seus desígnios. Deus se importa sim com o nosso coração. Deus se importa sim com o nosso serviço. E quando servimos, Deus olha a motivação do nosso serviço. Nosso serviço é dividido em serviço externo e serviço interno. O serviço externo é o que os olhos veem, o serviço interno é o que Deus vê. Olha, Caim e Abel vieram trazer coisas para Deus. Poderia dizer, agora é uma questão de gosto, né? Se Deus gostar de plantas, ele vai gostar da atitude de Caim, hipoteticamente. Se Deus gostar de carne, ele vai gostar da atitude de Abel, hipoteticamente, né? Afinal de contas, os dois, entre aspas, sinceramente, entregaram alguma coisa ao Senhor? É a pergunta. É que o sinceramente só Deus julga. Os dois entregaram o que está aos olhos, mas o que está no coração, talvez nem quem entregue conhece. Aquele que entrega talvez não conheça. Porque isso faz parte da sua consagração. Isso faz parte do seu nível de trabalho, nível de entendimento. Isso faz parte da sua cosmovisão. Isso faz parte da sua construção. E essa consagração, Deus vê, julga. E o terceiro aspecto da terceira profecia são as atitudes, então. E o que é que Deus esperava daquele povo? Mais do seu espírito neles. O que é que Deus esperava do seu povo? Mais da alegria de serem povo de Deus. E sabe o que aconteceu? É que o povo entendeu isso. Então a terceira profecia também é tão legal, porque o Senhor realmente fez coisas muito profundas nessas três profecias. E agora vem essa quarta, que nós lemos agora. Eu só estou contextualizando para lhes ajudar a compreender a quarta, porque isso é muito importante. Agora diz a palavra de Deus, né? Está aqui no versículo 20, que foi a segunda vez, então, o 24º dia do mês que a palavra veio, e ela foi dirigida a Zorobabel, e ele era o governador daquele povo, né? Zorobabel. Zorobabel é neto de um rei, mas quando o povo volta para Jerusalém, eles não têm mais um rei, eles não são um povo independente, eles são uma colônia. Eles ainda são a fragilidade em pessoa. Então, não é mais um povo que tem a sua monarquia estabelecida. Agora tem alguém que os governa, alguém que cuida das suas leis. Esse homem é Zorobabel. E a Zorobabel foi dito uma coisa. Olha essa frase no finalzinho do versículo 21. Farei abalar o céu e a terra. Meus irmãos, Deus sabe como abalar as coisas quando quer. Deixa eu lhes narrar pelo menos um fato. Em Êxodo 19, se você quiser, abra a palavra de Deus lá. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite. Então, se você está aí com o smartphone, vá lá para Êxodo 19, capítulo 16. Êxodo 19, capítulo 16. Se você está aí com a sua Bíblia, abra, por favor. E já se prepare, porque nós vamos ler vários versículos hoje à noite. Vários, não sei se tantos, mas talvez uns 5 ou 6. Êxodo 19, os versículos são do 16 ao 19. Está escrito assim:
Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte, o quê? Paz. Algumas pessoas dizem que talvez não haja maior medo, maior fobia, quando a terra começa a tremer. Algumas pessoas já passaram por situações assim, mas é uma loucura para quem vê de uma hora para outra o chão vibrar e não ter onde se agarrar. Só que o texto nos mostra que neste momento o monte tremia grandemente e em meio a tudo isso Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Estou lendo os próximos versículos. Então, no momento da entrega da lei, Deus fez tremer este local e este momento, e este pode ser considerado um dos grandes abalos. A palavra de Deus, ela significa, ela tem uma mensagem. O momento em que Deus está entregando a lei, Ele também está dizendo, eu sou o Senhor, eu domino essas coisas. E este monte que vocês estão diante também é meu. E eu posso fazer isso. Nós temos alguns outros lugares, como por exemplo em Hebreus capítulo 12. Vamos comigo para Hebreus? Depois a gente volta para Ageu. Mas lá em Hebreus capítulo 12, nos versículos 26, Hebreus capítulo 12, nos versículos 26, que nós lemos no começo aqui da nossa liturgia, fala disso também. Fala também desse tipo de abalo. E aí a gente começa a perceber que tipo de abalo, o que é esse abalo que o autor aos Hebreus fala e que está lá em Ageu. Farei abalar o céu e a terra. O que será que Deus está falando? O que será que é esse abalo? Você já parou para pensar? Se eu lhe perguntasse, diz para mim o que é esse abalo que Ageu fala, você conseguiria responder? Talvez nós não consigamos responder de bate-pronto. É por isso que estamos aqui, para estudarmos juntos a palavra. Vamos entender o que é esse abalo? Porque está escrito em Hebreus capítulo 12. Tente cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles... É versículo 25, tá? Hebreus 12, 25. Porque se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertiu sobre a terra, isso são as leis, é a maneira de Deus ensinar as pessoas a viverem. Então vê, não os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Deus não está mais no monte, não está falando de cima de um monte. Não é um monte que está sendo abalado. É uma advertência que vem do céu. Aquele cuja voz abalou então a terra. Veja a mesma palavra, abalou. O abalou de Ageu. E agora, por que é que esse texto está falando de Ageu? Abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, ou seja, o autor aos Hebreus toma a profecia de Ageu e diz, e essa história não acabou ainda. Vai ter mais abalo pela frente. Ainda uma vez, diz o autor aos Hebreus, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. E vem a última parte, que já é uma parte profética, futura, né?
Por isso futura, pode ser no presente também. Porque, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pois bem, essa passagem parece nos mostrar que Deus tem um abalo, faria abalar novamente a terra, e nós precisaríamos entender o que é esse abalo. Eu espero poder lhe responder. Agora o texto, volte comigo para Ageu, por favor, capítulo 2, porque o texto fala outras coisas. Eu ainda estou procurando estudar o texto. Estou deixando ainda no ar o que é esse abalo do céu e da terra. Espero lhe responder logo, logo. Mas vem o versículo 22. Precisamos tentar entender um pouco mais sobre o versículo 22. O versículo 22 diz que haverá um derrubar de tronos, de reinos, uma destruição de força dos reinos, das nações, uma destruição de carros e de pessoas que estão nele. Cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Deus fez abalar muitos reinos já. Um dos reinos foi o reino do Egito, a força do Egito, quando Deus retirou o seu povo. E todos os cavalos e cavaleiros, todos ficaram no mar. E o povo de Deus saiu ileso para o deserto para adorar. Deus já fez abalar muitas nações. Mas será que Deus tem alguma coisa a mais? Será que alguma coisa ainda está por acontecer? Será que haverá mais abalos entre as nações? Será que a humanidade está em risco pelas disputas dos impérios, dos reinos? Será que haveria algum poder superior para nos guardar? Será que quando Deus fizer abalar de tal maneira que reinos e carros sejam destruídos, será que alguém sobreviverá? São coisas para pensar, porque está escrito que ele vai fazer isso. Vamos ver 2 versículos, pelo menos? Mateus capítulo 24. Você pode ir comigo para lá? Mateus capítulo 24. No Novo Testamento, você verá coisas aqui bem interessantes para a sua fé, para se preparar para coisas que estão por vir. Mateus, capítulo 24, os versículos, vamos lá, Mateus 24, os versículos, talvez seria grande o texto, eu não vou ler tudo. O princípio das dores, diz no versículo 3, Mateus capítulo 24, versículo 3. Eu vou ler algumas coisas aqui. No Monte das Oliveiras, diz o versículo 3, vou ler muito rapidamente. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, começou, e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ele está falando de nós, meus irmãos. Veja isso. Ele fala mais. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é de alguns, não é assim, o amor se esfriará em algum lugar, é de quase todos. Veja o nível de abalo e de destruição. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Coisa importante para você perceber, quem determinará o fim do mundo será a igreja e a sua pregação.
Quando esse evangelho for pregado, virá o fim. Pois bem, mas veja um outro versículo ainda que fala também de abalos e preocupações. É logo para frente, em Mateus também 24, mas os versículos 29 para frente. 29 a 31. Logo para frente ali, você vê com os olhos na mesma página. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. A mesma palavra, abalados, como estava lá em Ageu, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Lá em Ageu está escrito que tem um sinal de selar, um anel de selar, uma marca de selar. Daqui a pouco nós vamos entender isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Não lhe é estranho que o povo vai lamentar quando ele chegar? Eu vou dizer por que é que ele tem de lamentar. Porque em Apocalipse diz como é que o Filho do Homem virá. Já não será mais hora para arrependimento, mais para nada. Já será a hora do juízo, o tempo já haverá passado. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Olha o clangor de trombeta lá de Êxodo que nós lemos. No momento em que o monte foi abalado, está aqui. Veja a correlação entre as passagens para entender alguma coisa profunda aqui. Os quais reunirão os seus escolhidos. Olha, tem essa palavra escolhidos também lá em Ageu, quando fala de... logo, você vai ver, daqui a pouquinho eu vou ler lá. Os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Volte para Ageu, por favor. Ageu capítulo 2. Então parece sim que haverá um momento de abalo muito grande de nações contra nações, e alguém perceberá estas ações e terá de se segurar, livrar em algum lugar ou em alguém. Vamos tentar entender quem é esse alguém, já, daqui a pouquinho. E a terceira parte, o terceiro versículo que eu estou lendo com vocês, então, é Ageu 2, 23, né? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel. Zorobabel é o escolhido aqui, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te darei como um anel de selar, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, mas que é isso que Deus está preparando para Zorobabel? O que Deus estava querendo falar para Zorobabel em si? Será que Zorobabel estava representando alguém? Será que Zorobabel estava sendo uma figura, algum tipo de reinado mais amplo? Vamos tentar entender. Eu vou começar a defender algumas teses aqui e então vamos aplicar às nossas vidas. E por quê? Talvez eu precisasse, quando fala de reino, como está aqui no versículo 23, eu poderia explicar um pouco mais esse texto aqui com a leitura de Hebreus novamente. Se você quiser abrir, veja que é Hebreus 1, muito fácil. O livro de Hebreus, capítulo 1. Abra comigo lá, por favor. E aí a gente já vai voltar para Ageu e vamos ficar em Ageu. Não vamos mais tirar de Ageu os nossos olhos. Lembre que lá está escrito assim: naquele dia, diz o Senhor, tomar-te-ei ao Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, e te farei como um anel de selar. Anel de selar é uma figura era uma figura de reinado, uma figura real. Um anel de rei, um anel de selo, um anel de comando, um anel de domínio, um anel que define as coisas, um anel de homologação. E agora veja como é que é esse rei, esse reino, a partir aqui de Hebreus 1. Está escrito assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E veja como é que Deus constituiu o seu Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, está falando de Jesus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Foi onde Jesus se assentou, à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós temos muitas passagens nas Escrituras que falam do reinado de Jesus, mas essa é uma delas. Quando ele se assenta à direita de Deus e então passa a exercer o seu reinado. Ele ascendeu aos céus, diz a palavra, para reinar. Volte para Ageu agora, por favor, porque nós pensaremos em algumas coisas olhando para esses 3 versículos. Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23. Meus irmãos, o que é o primeiro abalo aí do texto? Farei abalar o céu e a terra. A defesa que eu faço aqui é que o abalo é o evangelho. Talvez você diria, mas aonde que está o evangelho aqui? Acontece que quando a lei foi explicada, foi entregue lá em Êxodo 20, a lei explicava ao homem o seu estado, as suas dificuldades, como seria difícil viver. E por trás da lei entregue, havia a graça de Deus. A lei nunca foi entregue sem a graça. Nunca houve momento da lei, depois momento da graça. Alguns pensam que o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça. E eu teria de quebrar essa tese dizendo, e como é que a gente explica Gênesis 3,15? Quando Deus executou a lei, quando ele disse que o homem teria tal pena, a mulher teria tal pena, a serpente teria tal pena. Ok, isso é lei sim, mas quando ele logo disse, e de ti nascerá um descendente, e ele executará tal e tal e tal serviço, e pisará na cabeça da serpente, e ela tentará o mordiscará o calcanhar dele. Olha, você não pode dizer que isso é lei, isso é graça. Então, Deus opera com lei e graça constantemente. Então, todos aqueles, e principalmente os de linhas mais modernas, que enfatizam o Antigo Testamento como lei, ainda estão muito distantes da graça. Porque o Senhor apresenta sempre a sua graça. Lá na lei, nos 10 mandamentos, nós já temos da graça do Senhor. E todo o tempo no Antigo Testamento apontava para uma esperança futura que se realizaria no período chamado plenitude dos tempos. Então, o Evangelho é um abalo, a Boa Nova é um abalo, e a Boa Nova é um abalo tão grande, que ela abala algumas coisas. A primeira coisa que o Evangelho abala é o nosso ser, é o nosso reinado, é a nossa vida pessoal. O Evangelho, ele chega e ele destrói quase todas as nossas construções. Deixa eu lhe dar 2 ou 3 exemplos de abalos. Quando o Evangelho chegava lá no Novo Testamento, na pregação, nas plantações de igrejas, em todos os lugares, quando o Evangelho chegava a alguém, como ele chegou, por exemplo, ao procônsul Sérgio Paulo, que era um homem, um romano, um governador da ilha de Chipre, quando ele conheceu o Evangelho, antes ele era o doutor governador do Império de Roma, só que quando ele conheceu o Evangelho, ele era só um cristão. Derrubou, abalou toda a sua estrutura para considerá-lo uma coisa só. Muito simples. Quando o Evangelho foi anunciado a Nicodemos, em João capítulo 3, ele era um dos homens mais importantes do judaísmo. Então veja, é com o romanismo o abalo, é com o judaísmo o abalo. Jesus diz para aquele homem que todos os seus títulos, que toda a sua
construção histórica de reconhecimento, nada valia. Ele tinha que nascer de novo. O cristianismo abala toda a cosmovisão que alguém tem, muda totalmente. Assim é o cristianismo, assim é o evangelho. E o evangelho abala a cosmovisão não só dos romanos, não só dos judeus, mas abala todo o conceito filosófico do seu tempo, toda a ideia helênica do seu tempo. Ele abala toda a confiança nas divindades, nas idolatrias e derruba toda a dependência que o homem tem em si mesmo e nos seus ídolos para dizer, isso precisa ser varrido na vida de vocês, porque só Jesus Cristo representa a graça. Então eu quero fazer a defesa que o que o Senhor Jesus diz, eu farei abalar o céu e a terra, é porque o evangelho é um abalo, e o evangelho, a boa nova, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem evangelho sem Jesus. O evangelho é simplesmente o Filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo, e que na plenitude dos tempos reinou, e que o seu reino veio até nós, e quando o reino chegou, não poderia mais ser removido, e que esse reino se estabeleceu, e ninguém mais pode mover o cetro da justiça, a não ser o próprio Deus. Então o evangelho é um abalo, sempre foi, continuará a ser. O evangelho é Jesus, o Rei dos Reis. Na verdade, é Jesus, o Rei dos Reis, o único que conseguirá moderar as guerras entre as nações. Nós não sabemos onde terminará, não é? E nós nos sentimos cada vez mais inseguros, com as novas armas, com as novas estratégias, com os novos valores mundiais, com nações que têm riquezas e precisam defender suas riquezas, e outras que têm riquezas ainda na terra, como muitos metais nobres ainda não descobertos, e que serão, em algum momento, talvez, alvos de saque das nações. Como, por exemplo, a água, como, por exemplo, o verde das florestas, os sequestros das matas, como talvez a escravização de povos para trabalhar em minas, usinas, nós não sabemos, não é? Nós não sabemos o que as nações podem fazer umas com as outras. O que nós sabemos é o que as Escrituras dizem. Fiquem atentos. Porque reinos se levantarão contra reinos. Mas haverá alguém que moderará esse estado e essa deve ser a nossa segurança. Jesus Cristo continua sendo o Rei de Reis. Nossos olhos só conseguem contemplar o poder dos homens. Mas os cristãos conseguem e têm de conseguir compreender um poder que está além do reino dos homens. Pois bem, então eu enfatizo uma segunda ideia aqui, que o evangelho é Jesus, o Rei dos Reis, e que todas as garantias dos homens, e que todas as confianças dos reinos se dissiparão. E eles sofrerão o fio da espada, um dos outros. É o que está escrito no texto. Uns morrerão pela espada dos outros. Parece que isso ainda acontecerá. Nós estamos olhando para o mundo de hoje e nós estamos ouvindo o som das coisas, né? Mas a palavra de Deus diz, presta atenção, entenda isso, para que você não se desespere. É o princípio das dores. Prepare-se, mas é o princípio das dores. Prepare-se, mas é o princípio. Não erre. Você não precisa com isso negligenciar, mas percebe. O que esse texto está falando é de um estado de loucura, de um estado de ganância tal, em que ações majoritárias serão executadas, é reino contra rei, nação contra nação e tudo mais. Acontece que essa guerra não tem vencedor. Quem vencerá é o Rei dos Reis. Você verá isso acontecer. Eu não sei se você verá com estes olhos que você tem agora, porque nós não sabemos quando isso acontecerá. Mas você verá na sua vida eterna, você verá um dia o que é a vitória do Rei dos Reis diante da existência.
E vem a terceira ideia, é a terceira defesa que eu quero fazer aqui, né? Então, primeiro, o que é esse abalo? O abalo é Jesus, o Evangelho, ele abala mesmo, e eu vou daqui a pouco na aplicação dizer, lhe ajudar a compreender o que é Jesus Cristo como um abalo para o mundo. O Rei dos Reis, Jesus, é o escolhido de Deus para governar. Então essas nações lutarão e se destruirão, conforme diz a palavra, mas o Rei dos Reis permanecerá, o governante de Deus, o escolhido. E Zorobabel é um tipo deste rei. E quem é este rei, senão o seu filho, Jesus Cristo, aquele que veio para exatamente, entre outras coisas, unir na sua pessoa o sacerdócio, unir na sua pessoa a profecia e o reinado. No Antigo Testamento, nós tínhamos reis, e tínhamos profetas, e tínhamos sacerdotes. E eles cumpriam o seu serviço, cada um. O sacerdote fazia a expiação. O rei reinava sobre o seu povo, defendendo o seu povo, conduzindo o seu povo para a justiça adequada. E tanto o sacerdote, quanto o rei, quanto os profetas eram levantados para cumprir os desígnios de Deus. Isso estava nas pessoas. Profetas, reis e sacerdotes. Só que a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o profeta. A sua palavra é a profecia. Antigamente Deus nos falava pelos pais, pelos profetas, e agora nos fala pelo Filho. Ele é a profecia. Não tem mais profetas. Nunca mais haverá profetas. E todo e qualquer um que quiser ser um profeta é um herege. Primeiro, desconhecedor de Cristo. E depois, usurpador de um lugar que é de Cristo. E por último, alguém que guia pessoas para a escuridão, porque ainda não teve os seus olhos abertos para compreender o que é a palavra da profecia. Então nós, protestantes, somos intransigentes com os falsos profetas. Nós os vemos em todos os lugares. Nós vemos-nos se chamando de profetas e de outras palavras, e nós os combatemos duramente com as Escrituras. São homens perversos, maus, são vilões, são homens que no final farão um tremendo mal a todos aqueles que crerem nas suas palavras. Nunca creia num profeta, nunca creia na profecia de alguém que diz, eis que te digo, eis que te trago uma promessa. Fuja, combata, negue, posicione-se como alguém que não precisa da palavra de ninguém, a não ser da palavra do Senhor Jesus Cristo. É isso que te faz um protestante. Antes disso, você não é um protestante. O Senhor Jesus Cristo uniu na sua pessoa a profecia, o sacerdócio, porque ele entrou uma vez só e não precisa entrar mais. E ninguém mais precisa de sacrifícios, por isso ninguém mais precisa de apresentar votos, fazer campanhas, fazer e dar o melhor de si, porque não precisa mais do melhor do homem. Nunca precisou do melhor do homem. Quando alguém chegou para Jesus e disse, que posso fazer de bem ou de bom para herdar a vida eterna? A promessa foi nada. Você não consegue fazer nada. Você vai dizer que você cuida dos seus pais, que você honra a Deus, que você não tem outros deuses e tudo mais, mas quando eu lhe falar, vende o que você tem e dá aos pobres, você não conseguirá fazer. Então você não consegue fazer nada, porque não depende mesmo de você. Porque mesmo se tu vendesses os teus bens, mesmo, ou alguma coisa acontece fora de você para a salvação, ou não há nada a fazer. Mas as pessoas continuam a insistir, tanto profetas quanto sacerdotes, fazendo com que pessoas continuem a levar as suas ofertas como que votos pessoais para garantir as bênçãos de Deus. Quando você vir, perceber, souber, primeira coisa, ore. Segunda coisa, se puder, com as Escrituras, explique, porque só as Escrituras esclarecem as heresias, as loucuras feitas em nome de ideais particulares
e a palavra de Deus liberta todos aqueles de falsos profetas, falsos sacerdotes e de falsos reis que dominam sobre pessoas. Algumas instituições, principalmente no Brasil, exercem um verdadeiro domínio sobre o pensamento das pessoas. Exercem um domínio, as pessoas acham que estão fazendo para Deus, mas estão entregando aquilo que Deus lhes deu com graça pelo suor do seu trabalho. E estão se empobrecendo para que pessoas prosperem, normalmente os líderes das grandes denominações. É lamentável isso, é de doer, e só a denúncia mesmo e a esperança de ver dias melhores, porque essas pessoas estão com seus pensamentos governados, essas pessoas estão sob forte influência emocional, essas pessoas estão sendo manipuladas, completamente ludibriadas, e essas pessoas estão achando que estão fazendo as coisas para Deus, porque falsos guias, falsos profetas e falsos dominadores estão sobre uma cultura, talvez. Só a denúncia e o desprezo. Só. E talvez um tipo de resistência que passe pela coragem, pela fidúcia do Evangelho. Uma coragem nem sempre vista nos cristãos. Acontece que Ageu disse que o seu filho seria isso. E então o Senhor Jesus Cristo une na sua pessoa tanto a profecia, quanto o sacerdócio, quanto o reinado, para exercê-lo em favor do seu povo, cuidar do seu povo, conduzir o seu povo à paz que só Deus pode dar. Eu quero finalizar levando algumas preocupações, talvez. Meu irmão, irmã amada, que ouve a palavra e que talvez fique pensando sobre essas coisas, dentre elas, o Evangelho como um abalo. O Evangelho, ele já chegou para você a ponto de destronar você do controle da sua vida? Ou isso ainda precisará acontecer? O Senhor parece fazer isso. Ele faz com as pessoas, ele faz com os reinos, ele faz com o céu e a terra. O Evangelho é a boa nova que faz com que qualquer pessoa deixe de confiar em si para confiar em Jesus Cristo. Mas isso não deve ser só uma concepção mental. Isso não deve ser só dizer, se salvação depende de Jesus, então eu entendo. Então eu digo, sim, claro, eu entrego a minha vida a Jesus e eu o confesso. Agora Ele é o meu Salvador. Pronto, valeu. Agora vamos em frente para as outras coisas que eu tenho para pensar. Todo aquele que confessar a Jesus como seu Salvador homologa o seu senhorio sobre ele. Então não tem quem confesse a Jesus, mas continue no trono da sua vida. Só o que aconteceu foi que o seu confessar foi um confessar mental, foi um confessar ideológico, foi um confessar até egoísta, porque foi um confessar pensando unicamente no seu bem, e o confessar Jesus como Salvador não é para o nosso bem, antes é para a glória de Deus, antes é para o reconhecimento de quem é o soberano. Então todo crente não é crente para si, é crente para Deus, porque Ele chamou um povo para receber a honra e o louvor e a dedicação, e recebeu um povo para compreender a sua voz, amá-lo, conviver com Ele. Então o cristianismo não é um usufruto meu em que eu inteligentemente tomei a decisão de confessar a Jesus, porque agora eu sou crente, eu sou livre. Pessoas que pensam assim, homens como Jonathan Edwards, George Whitefield, duvidariam dessa fé. E voltariam talvez a uma das palavras mais simples. Os seus frutos dirão. Não é a sua palavra. Não é nem a sua consciência. Os seus frutos dirão. Então, nós talvez devêssemos nos perguntar, o Evangelho já me abalou? Ou o Evangelho é assim, alguma coisa a mais de bom que eu recebi na vida? O Evangelho sempre abala, porque o Evangelho derruba as estruturas. O Evangelho sempre abalou. De alguma forma, precisa nos abalar.
se ainda não abalou, se ainda não refez nossas concepções, se ainda não mudou nossas práticas, se ainda nós somos aquilo que nós lentamente desenvolvemos desde que éramos adolescentes, achando que tudo está bem, tudo está certo, Deus sempre me guardou, Deus sempre me protegeu, eu iniciei o meu trabalho, eu fiz as coisas certas. Eu gostaria de refletir com você que muito do que muitos acham que é o seu cristianismo é só uma concepção mental que eles desenvolveram. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveria uma co-traição. Pessoas odiariam-se umas às outras e isso é o povo de Deus. Ele disse que uns entregariam os outros, que uns diriam, não, eu não conheço. Lembrem que um dia Pedro disse isso, eu não conheço ele. E ele falava de Jesus. A fé não é alguma coisa que a gente acha que está sob nosso controle e sobre nosso domínio. A fé é alguma coisa que nós precisamos desesperadamente e que muitas vezes não temos nada dela ou a temos o suficiente para a nossa salvação. A fé é alguma coisa que precisa estar nas nossas orações. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. E nem sempre está nas nossas orações, porque achamos que temos a fé, já fizemos a nossa confissão, já dissemos que Jesus é o Salvador, não é? Talvez não seja. Pois bem, o Evangelho sempre abalou. O Evangelho é Jesus, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis, meus queridos irmãos e irmãs, com toda humildade eu digo para vocês, porque estou falando para nós mesmos. O Rei dos Reis existe porque existem súditos. Ele não é o Rei dos Reis como um título. Ele é o Rei que governa toda e qualquer polegada da existência. Inclua-se nisso minha vida, a sua vida. Então, ao levantar amanhã pela manhã, ao sermos os pais das nossas casas, um Rei sobre nós colocou todas as ordens, todas as orientações sobre como é que nós devemos ser. E conhecer as palavras e os pensamentos do Rei é um bom começo, viu? Como é que eu vou saber o que é que Jesus quer de mim? Primeiro, preciso conhecer o que Ele requer de mim, porque Ele reina ou não reina. E a terceira coisa é que o Rei dos Reis, o escolhido de Deus, que foi escolhido para governar, inclusive, ele serve a glória de Deus. O seu serviço, o seu trabalho glorificam a Deus, eles louvam a Deus. Todos os atos de Jesus entregam a Deus a glória devida ao seu nome. A pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo são coisas perfeitas, feitas em favor de um povo, e todos os seus atos são plenos, e tudo o que foi idealizado foi cumprido, e nada, absolutamente nada do que existe no mundo foi feito fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e Ele honrou o Pai o tempo inteiro, e Ele não precisava ter saído daquele seu estado de glória, mas a palavra de Deus diz que Ele, em determinado momento, aceitou a ordem do Pai, fez-se homem, viveu entre nós, figura humana, só que sem pecado, no entanto humilhado, no entanto ridicularizado, no entanto feito menor do que as criaturas, no entanto feito desprezo, no entanto carregando consigo para a cruz todo o pecado de quem sabe que tem pecado, de quem confessa que tem pecado. Deus, no seu Filho, cobrou uma conta de todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Os outros pagarão com as suas próprias vidas. E pode ter certeza que pagarão. Mas os cristãos não, porque Ele pagou. E este pagamento, esta salvação, passou pela cruz. E esta cruz, a ignomínia do Filho de Deus, a humilhação, Pai, por que o Senhor me abandonou, foi a sua voz na cruz. Isso não pode ser compreendido só com a mente. Se não passarmos pela cruz, se o nosso coração não morrer com Ele na cruz, se a nossa humanidade não for mortificada naquela maldita e terrível cruz, eu não nasço.
Eu acho que a salvação é uma coisa boa, eu quero ela para mim, e eu digo, eu vou confessar porque eu a terei. Mas quem não morrer com Cristo na cruz não ressuscitará. Estará entre os que terão de pagar o escrito de dívida, porque o escrito de dívida foi cancelado àqueles que Jesus pagou. Os outros vão lá pagar a sua conta. Bilhões vão pagar a sua conta, e pagarão, e será justo, e a justiça será feita, e Deus não chorará. Eles pagarão as suas próprias vidas, e viverão da forma como a humanidade sempre viveu, e como a humanidade que sempre negou a Deus viverá a sua eternidade. Na presença de Deus, sem um Redentor. Isso chama-se inferno. Sim, Senhor. Jesus, o Rei dos Reis, serve a glória de Deus, porque a glória de Deus é fogo consumidor. É o que a gente leu agora há pouco, não é? Então eu quero concluir dizendo aos irmãos, o Evangelho já nos abalou nossa confiança? Abalou nossas garantias? A dos reinos? Nós veremos isso na prática. A nossa, nós nos conhecemos, né? O Rei dos Reis governa nossas decisões. Quando a gente toma decisões, é fruto de oração. Importante. O governador que serve a glória de Cristo, que é Jesus, já nos incluiu. Nós somos hoje pessoas que glorificam a Deus com nossos atos, com o que aconteceu, com a nossa conversão, com a mudança que Deus operou em nós. A nossa palavra é uma palavra de verdade. Quando a gente fala, a gente é isso mesmo. A gente não precisa dizer, você tem que acreditar em mim. A gente consegue dizer só simplesmente sem jurar. Como muita gente diz, eu juro por isso, por aquilo, quando a palavra de Deus diz, não jura por ninguém não. Você não tem esse direito, não. Diga o seu sim, que eles sejam sim. Ou diga o seu não, e que eles sejam não, e ponto final. Pessoas que nos conhecem sabem que nós nos importamos mais com Deus e com a sua glória do que conosco, com os nossos sonhos. As pessoas que nos conhecem sabem, podem confiar em nós, quando depositarem confiança em nós, porque nós não atrairemos. As pessoas sabem que podem confiar na nossa dedicação, aquelas que estão do nosso lado, a dedicação aos compromissos. Quando um casal se casa e um homem se compromete com a sua mulher, ele tem testemunhas. Nós conseguimos dizer para a nossa esposa ou para o nosso marido, com os nossos atos, está tudo bem entre nós, está tudo bem com o nosso casamento. Você pode confiar em mim? Quando alguém vai gerar os seus filhos, nós podemos ser para o nosso cônjuge a certeza que seremos um instrumento com ela, com ele, para cuidar daquele filho, daquela filha que Deus, se assim Deus quiser nos dar. Porque um dia nós fizemos um compromisso e nós vamos até o fim porque a nossa palavra é maior do que os nossos sentimentos. Essas coisas são reflexões para crentes. Essas coisas são reflexões para alguém que quer servir a glória de Deus. Essas coisas são reflexões para homens e mulheres que amam ao Senhor mais do que a si mesmos. Para os outros não, mas para os cristãos sim. Por isso o Evangelho é o abalo das nações. Por isso o Evangelho é Jesus, o Rei dos Reis. Por isso o Rei dos Reis, o escolhido de Deus para governar, serve a sua glória para realizar o seu trabalho. Fim. Não tem mais nada na passagem que eu acho que seja ainda necessário a dizer para que a gente chegue a uma conclusão. Jesus Cristo é o centro mesmo, é o Rei mesmo. Curvemos nossas cabeças, adoremos a Ele mais do que tenhamos adorado, lamentemos mais do que tenhamos lamentado pelos nossos pecados, soframos mais do que tenhamos sofrido pelo nosso testemunho público na nossa geração. Perguntemos ao Senhor, Rei, soberano, manda, chefe, manda, não peça, manda. E talvez no obedecer às ordens dele,
encontraremos a tão esperada paz que procuramos. Deus nos dê essa paz. Deus nos dê essa paz. Fechemos nossos olhos por um instante para orar. Eu convido o nosso grupo de música, nós vamos cantar uma canção ainda. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, orar é fácil, Senhor. Orar é construir algumas frases, talvez, alguns conceitos, mas falar contigo através de Jesus, reconhecendo a sua santidade, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo a tua verdade, reconhecendo a nossa mentira, reconhecendo a tua sinceridade, reconhecendo as nossas formas diferentes de verdades e até mesmo de consciência, não é assim tão fácil, não é tão simples. Falar contigo com os pecados não confessados, falar contigo com as situações não resolvidas, falar contigo com aquelas coisas que a gente acha que o tempo vai resolver e o tempo nunca resolve, porque as coisas são resolvidas mediante a tua palavra. Conversar contigo com medo muitas vezes, até mesmo de nós, com preocupações sobre nós, com dúvidas sobre a nossa fé, acho que só nos leva a uma coisa: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a fé da tua igreja espalhada por este mundo, para que ela tenha uma palavra, para que ela tenha uma condição, para que ela possa dizer a este mundo, às gerações, as tentativas de impedir a tua presença e o teu senhorio, para que o teu povo possa se levantar e fazer uma defesa de fé. Quando será que o teu povo se levantará para o mundo e dirá: nós cremos em Deus? Quando será que o teu povo dirá: nós temos um Senhor? Quando será que o teu povo dirá: o Espírito já nos convenceu? Quando será que nós combateremos as coisas contrárias à criação, como o evolucionismo? As coisas contrárias à providência, como essas loucuras das teologias das prosperidades? Quando será que o teu povo dirá: eu tenho paz, não me perturbe, eu tenho a paz? É a nossa oração. Não nos deixe perturbados, não nos deixes perplexos a ponto de perdermos a noção da realidade, porque existe uma realidade e ela é para o teu povo. Faz com que as nossas mentes sejam abertas para que encontremos sempre a segurança naquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, como essa passagem nos ensinou. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Mas é que quando nós oramos, Senhor, nós almejamos da Tua graça e da Tua glória sobre nós e buscamos isso mais e mais. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.